Capítulo 27. Céu encoberto. No momento em que se ergueu para os céus, até prodigiosa altura, o jato incandescente, a efusão de labaredas iluminou a Flórida inteira. Por inapreciáveis instantes, tornou-se a noite em claro dia numa extensão considerável de território. Aquele imenso penacho de fogo viu-se a 100 milhas de distância no mar, tanto no Atlântico como no Golfo, e mais de um capitão de navio notou no diário de bordo a aparição daquele gigantesco meteoro. A detonação da columbiada foi acompanhada de um verdadeiro tremor de terra. A Flórida sentiu-se abalada até as entranhas. Os gases da pólvora, dilatados pelo calor, repeliram com violência incomparável as camadas atmosféricas, e aquele furacão artificial, 100 vezes mais rápido que o furacão das tempestades, passou como um ciclone através dos ares. Nenhum só espectador ficou de pé, homens, mulheres, crianças, todos foram deitados ao chão. Como espigas pela borrasca, houve um inexprimível tumulto, e grande número de pessoas que ficaram gravemente feridas. J. T. Maston, que de encontro a todos os ditames da prudência estava perto demais, foi arremessado a 20 toesas de distância, e passou por sobre as cabeças dos seus concidadãos como uma bala. 300.000 pessoas ficaram por alguns momentos surdas, e como que tocadas de estupor. A corrente atmosférica, depois de ter derrubado os abarracamentos, de ter virado de pernas ao ar cabanas, de ter desarraigado árvores, num raio de 20 milhas, de ter impelido os comboios do caminho de ferro até Tampa, caiu sobre a cidade como uma avalanche, destruindo um cento de casas, entre outras a igreja de St. Mary, e o novo edifício da Bolsa, que abriu fendas em toda a sua extensão. Algumas das embarcações surtas no porto, abauroando umas de encontro às outras, foram a pique, e uns 10 navios fundeados no mole foram até a costa, partidas as amarras como fios de algodão. Mas o círculo das devastações estendeu-se muito mais ao largo, ainda além dos limites dos Estados Unidos. O efeito da repercussão, auxiliado pelos ventos de oeste, fez-se sentir no Atlântico a mais de 300 milhas das praias da América. Arremessou-se por sobre os navios com inaudita violência uma tempestade artificial, uma tempestade inesperada, que nem o almirante Fitzroy pudera prever. Muitas embarcações envolvidas naqueles horrorosos turbilhões, sem tempo sequer para colher pano, sussobraram a pano largo, entre outros o Shield Herald, de Liverpool. Catástrofe está muito para lamentar, que deu origem a recriminações violentas por parte da Inglaterra. Finalmente, para tudo relatar, ainda que o facto não ofereça maior garantia do que a afirmação de alguns indígenas, asseguram os habitantes da Goreia e de Serra Leoa ter ouvido, meia hora depois da partida do projétil, um abalo surdo, derradeiro frêmito das ondas sonoras, que depois de terem atravessado o Atlântico, vinham morrer nas plagas africanas. Mas volvamos à Flórida. Passados os primeiros instantes do tumulto despertaram os surdos, os feridos, enfim a multidão inteira, e ergueram-se até aos céus clamores frenéticos de Hurra por Arda! Hurra por Barbicane! Hurra por Nichol! Milhões de homens de ventas para o ar, armados de telescópios, de lunetas, de óculos de alcance, interrogavam o espaço, esquecidos de contusões e emoções, para se ocuparem exclusivamente do projétil. Mais debalde pesquisavam, que o projétil já não podia ver-se, e força era resignar-se a esperar pelos telegramas de Longspeak. O diretor do observatório de Cambridge estava no seu posto, que a ele, astrônomo hábil e perseverante, é que tinham sido confiados os trabalhos de observação. Porém um fenômeno imprevisto, aliás fácil de prever, e contra o qual nada havia a fazer, veio dentro em pouco submeter a dura prova a impaciência pública. O tempo até ali tão belo, mudou do repente, o céu de súbito toldado cobriu-se de nuvens. Nem podia deixar de assim suceder, depois da terrível deslocação das camadas atmosféricas e da dispersão de tão enorme quantidade de vapores, produto da deflagração de 400.000 libras de piroxilo. A ordem natural fora completamente perturbada. Nem é coisa que cause admiração, visto como, nos combates navais, por vezes se tem observado repentinas modificações do estado atmosférico, exclusivamente causadas pelas descargas de artilharia. No dia seguinte surgiu o sol de um horizonte carregado de espessas nuvens, pesado e impenetrável véu estendido entre o céu e a terra, e que por desgraça alcançava até as regiões das montanhas rochosas. Foi uma fatalidade. Ergueu-se de todos os cantos do globo um concerto de reclamações. A natureza porém pouco se comovia, decididamente já que os homens tinham perturbado a atmosfera com a detonação, justo era que lhes sofressem as consequências. No decurso do primeiro dia todos diligenciavam penetrar o opaco véu de nuvens, baldados esforços. Deve também notar-se que todos se enganavam levantando os olhos para o céu, porque em consequência do movimento diurno do globo, o projétil corria naquele momento pela linha dos antípodas. Fosse como fosse,
quando a lua volveu acima do horizonte, envolvida como estava a Terra em noite impenetrável e profunda, foi impossível distinguir o astro das noites. Era caso para dizer que a lua de propósito se furtava às vistas dos temerários que lhe tinham atirado. Consequentemente não havia possibilidade de observação, e os despachos de Longspeak não fizeram mais do que vir confirmar aquele desagradável contratempo. Entretanto, se é que a experiência lograra feliz êxito, os viajantes que tinham partido no 1º de dezembro às 10 horas 46 minutos e 40 segundos da tarde, deviam chegar no dia 4 à meia-noite, e portanto até aquela época, e visto como, por fim de contas, sempre havia de ser muito difícil observar em tais condições corpo tão pequeno como o obus, todos se mostraram pacientes sem grande alarido. A 4 de dezembro, das 8 horas da tarde até a meia-noite devia ser possível seguir o rastro do projétil, que devia aparecer qual ponto negro no disco brilhante da Lua. Mas o céu conservou-se encoberto sem piedade. Facto que levou a exasperação pública ao paroxismo. Chegaram até a injuriar a Lua, só porque se não mostrava. Triste compensação das coisas deste mundo. J. T. Maston, desesperado, partiu para Longspeak. Desejava observar por seus próprios olhos. Não lhe restava dúvida de que os amigos deviam ter chegado ao termo da viagem. E também a ninguém constava que o projétil tivesse tornado a cair em qualquer ponto das ilhas ou dos continentes terrestres, e J. T. Maston não queria admitir nem por instantes a possibilidade da queda nos oceanos que cobrem as 3/4 partes da extensão do globo terráqueo. No dia 5, tempo, o mesmo. Os grandes telescópios do Velho Mundo, o de Herschel, o de Rosse, o de Foucault estavam invariavelmente apontados para o astro das noites, porque o tempo na Europa estava exatamente naquela ocasião magnífico, mas o pouco alcance relativo de tais instrumentos impedia qualquer observação útil. No dia 6, tempo, o mesmo. Mordiam-se de impaciência as 3/4 partes do globo. Chegaram a propor-se os meios mais insensatos para dissipar as nuvens acumuladas no ar. No dia 7, pareceu que o estado do céu se modificava um tanto. Renasceu a esperança, mas não durou por muito tempo. À noite, já as nuvens de novo acasteladas defendiam a abóbada estrelada contra todas as inspeções. O caso então tornou-se sério. Efetivamente no dia 11, às 9 horas e 11 minutos da manhã devia a lua entrar no último quarto. Passado esse momento havia de ir declinando, e ainda que o céu limpasse diminuiriam notavelmente as probabilidades de observação. Com efeito a lua havia de mostrar então uma parte sempre decrescente do disco, até tornar-se em lua nova, isto é, até que nascesse e se pusesse simultaneamente com o sol, cujos raios a tornariam absolutamente invisível. Seria portanto necessário esperar até 3 de janeiro até ao meio-dia e 40 minutos para que voltasse a lua cheia, e se pudessem recomeçar as observações. Os jornais publicavam estas reflexões com 1000 comentários, e não ocultavam ao público, que era necessário armar-se de angélica paciência. No dia 8, nada. No dia 9 o sol apareceu por um instante como para zombar dos americanos. Cobriram-no de vaias, e ofendido, certamente com tal acolhimento, mostrou-se avaro de seus raios. No dia 10, nada de mudança. J. T. Maston ia enlouquecendo, chegou a ver suas apreensões em relação ao cérebro daquele estimável cavalheiro, tão bem conservado até então, pelo seu crânio de gutapercha. No dia 11 porém desencadeou-se na atmosfera uma daquelas horrorosas tempestades privativas das regiões intertropicais. Varreram fortes ventaneiras de leste as nuvens há tanto tempo encasteladas, e à noite o disco meio corroído do astro das noites ostentou-se majestoso por entre as límpidas constelações do céu.